Bom dia, senhores. Meu nome é Sidney Fabiani, eu sou empresário industrial no ramo de tecnologia e eu estou fazendo esse vídeo porque eu quero conclamar os brasileiros a, nesse momento de crise, deixarem o pânico um pouco de lado e pensarem com raciocínio lógico. Não vai levar nada a gente, a não ser o desastre, se a gente seguir no mesmo caminho que nós estamos. Eu estou convencido que o Brasil tomou a decisão errada, pegou o caminho errado no combate ao coronavírus. E eu vou estatisticamente, com números, tentar dizer por que a gente tomou o caminho errado. Bom, vamos assumir o caso da Itália, que alguns pessimistas de plantão dizem que o Brasil será a Itália nos próximos dias ou semanas. Bom, a Itália tem hoje pouco mais de 60 milhões de habitantes, ela tem pouco mais de 60 mil infectados, 1% da população, e ela tem uma taxa de mortalidade de quase 10%, ela tem 6 mil mortos. Tá? Vamos assumir esse número para o Brasil? Com algumas ressalvas. Bom, primeiro, temos 210 milhões de habitantes, isso significa que a gente teria cerca de 210 mil infectados, usando o mesmo 1%, e vamos assumir que a gente não vai ter os 10% de taxa de mortalidade por alguns motivos que são óbvios. Primeiro, a Itália tem uma população muito mais velha que a brasileira, 45 anos médios contra 32 no Brasil. Segundo ponto que é muito importante, a Itália demorou muito para reagir, não é o nosso caso. Terceiro ponto, a Itália tem um número de leitos de UTI muito baixo, cerca de 8 leitos por habitante para cada 100 mil habitantes, e nós temos 20,3 leitos para cada 100 mil habitantes. Quase o que tem a Alemanha, que tem 25 leitos para cada 100 mil habitantes, ok? Então, assumindo esses números, nós temos 210 milhões de habitantes, teríamos 210 mil infectados e pouco mais de 10 mil mortos, ok? Vamos piorar esse cenário um pouco? Vamos dizer que, em função da concentração nas grandes cidades brasileiras, o que eu discordo até, porque a Itália também tem uma boa concentração e nós temos muita gente espalhada que o caso da Itália ela não tem, ok? Então vamos assumir por um minuto que isso aqui seria o maior desastre do mundo e nós teríamos o dobro da taxa de contaminação da Itália, em vez de 1%, 2%. Então nós teríamos o quê? 420 mil infectados. Com a mesma taxa de mortalidade, a gente teria pouco mais de 20 mil pessoas mortas. Muito, né? Não. Pensando racionalmente, não é muito. Vamos relativizar o número? Quantas pessoas morrem por ano assassinadas no Brasil? 40 e tantas mil. Já foi 65 mil há pouquinho tempo atrás. Quantas pessoas morrem no trânsito no Brasil por ano? Mais de 40 mil pessoas. Ou seja, são mais de 80 mil pessoas, 4 vezes mais que o coronavírus pode matar no pior dos cenários. Tá? Apenas com esses dois itens. E nem por isso a gente proíbe as pessoas de saírem de casa para não serem assassinadas ou para não morrerem num acidente de trânsito, ok? Então, o ponto aqui é o que vai acontecer quando a gente terminar com essa quarentena. Sabe-se lá Deus quando ela vai terminar. É muito simples, vamos pegar os números que a gente também já está vendo, tá? Primeiro ponto, a gente tem nos Estados Unidos os números de desemprego saindo. Está se falando entre no mínimo 1 milhão de desempregados e talvez 2 milhões de novos desempregados apenas na primeira semana de quarentena. Segundo ponto importante, a economia brasileira vai ser destroçada. Por quê? Já passou de 1,2 trilhões de reais o custo com o coronavírus. A estimativa mais otimista é de 2 trilhões de reais de custo com essa crise, tá? Vamos pegar mais? 21 milhões de pessoas trabalham na informalidade, dependendo diretamente do fluxo de pessoas na rua. Quem são essas pessoas? Quem te vende a bala no farol, quem te vende o cafezinho dentro do trem, o teu professor de ginástica na sua academia, e todas as pessoas que dependem do fluxo de pessoas e são informais. Essas 21 milhões de pessoas que trabalham na informalidade, essas pessoas em uma semana começam a passar fome. Vocês acham que essas pessoas vão aceitar isso bem? Não. Isso vai causar uma convulsão social. Essas pessoas vão para a rua e vão saquear e destruir tudo que acharem pela frente. Então é disso que nós estamos falando. Se nos Estados Unidos a gente vai ter 2 milhões de desempregados, num país onde as empresas já estão no limiar dos seus problemas pelas crises dos últimos 15 anos que a gente tem, o que vocês acham que vai acontecer? Muito mais do que 2 milhões de pessoas vão ficar desempregadas imediatamente. Se o custo do coronavírus for de 2 trilhões, e eu acho que vai ser mais, nós estamos falando de 9 anos de déficit fiscal. Tá? Ou seja, o que a gente está brigando, o Congresso Executivo está brigando para reduzir o déficit fiscal brasileiro, a gente vai ganhar 9 anos desse déficit fiscal para frente. Nós não vamos nos recuperar na próxima década. Então, peraí, o que eu estou dizendo? Que a gente deixa todo mundo morrer? Claro que não.
a gente segue o que os países que está dando certo o combate fizeram. Quais são as ações? Número 1, a gente isola todos os idosos e todos os grupos de risco e não 100% da população. De quantas pessoas nós estamos falando? Nós estamos falando de 19% da população. 19% da população ou é idosa ou tem algum problema pré-existente, como cardíaco, diabetes, problemas com imunidade e assim por diante. Essas 19% das pessoas ficam obrigatoriamente isoladas em casa. Os demais 81% voltam à vida normal. Segundo ponto, testes massivos, testes em massa. Esse é o segredo, o principal segredo da brincadeira. Testamos todo mundo que tiver qualquer tipo de sintoma. Comprovou? Vai para o grupo de risco, fica isolado em casa. Para esse grupo de risco, a gente dá todo o suporte. Suporte de levar comida em casa, esse pode ser um suporte comunitário, pode ser um suporte do governo, não importa, mas levamos comida em casa, entregamos remédios em casa e mandamos o médico caso seja necessário. Caso ele evolua para uma doença mais grave, levamos para as UTIs, tá? Levamos para as UTIs, mas nós estamos falando apenas de 4,5% a 5% de toda a população que vai precisar de internação mais intensiva, ok? Então, separamos 19%, voltamos à vida normal com 81% das pessoas. Com essas medidas, ok? Teste em massa, separação das pessoas em casa, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue com que o mundo, que o Brasil volte a respirar. A gente não causa convulsão social e a gente salva todo mundo que tem que salvar. Isso é o mais importante, tá? A gente traz essa realidade para uma realidade palatável, sem destruir tudo. Alguns vão dizer, pô, você está pensando na economia em vez de pensar nas pessoas? Claro que não, eu estou pensando nos dois, tá? E se a gente não parar agora para pensar nos dois, a gente vai salvar o doente e matar o Brasil. Essa é a realidade. Eu queria então pedir a todos que parassem por um minuto, divulgassem esse vídeo, divulgassem essa ideia principalmente, porque a gente precisa tomar uma decisão imediatamente de revogar a quarentena geral e transformá-la numa quarentena parcial. Só isso vai resolver os dois problemas ao mesmo tempo. Muito obrigado.